Hora aí pra gente começar. Eu? É? A paz do Senhor Jesus, vamos orar para começarmos a nossa leitura deste sábado. Pai querido, Pai amado, Senhor de glória, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que tu está nos dando, que o Senhor venha nos revelar através da sua palavra e nos edificar cada vez mais. Que o Senhor abençoe quem está na live e quem não pode estar. O Senhor O Senhor venha aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Liga o microfone aí, Wilson. Deixa eu desligar o teu microfone. Amém. Neemias, capítulo 1. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quelieu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. Segundo, que veio Hanani, um de seus irmãos, eles e alguns de Judá. Perguntou-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. 3. Disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão com grande miséria e desprezo no muro, e o muro de Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentou-me e chorou, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. 5. E ele disse ao Senhor, Deus dos céus, Deus grande é terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que temam e guardam os teus mandamentos. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirtes a oração do teu servo, que eu de hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. 7. De todos nós comprometemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. 8. Levante-me, pois, a palavra de ordenar-te a Moisés, teu servo, dizendo, vos transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. 9. E vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e fareis então, ainda que vós rejeitastes, estejam no cabo do céu, e lá ajuntarei e estarei no lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. 10. Este ainda são os seus servos, teu povo que regastastes com tua grande força, com a tua forte mão. 11. Senhor, esteja, pois, atento aos teus ouvidos, à oração do seu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Próximo. Boa tarde, estarei dando continuidade em Neemias capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. 1. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e o dei ao rei.
porém nunca antes estivera triste diante dele. 2. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. 3. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? 4. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. 5. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, aprontando-lhe em um certo tempo. 7. Disse mais ao rei: Se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. 9. Então vi os governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. 10. O que ouvindo Sabalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse à procura do bem dos filhos de Israel. 11. E cheguei a Jerusalém e tive ali 3 dias. 12. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. 13. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e completei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. 14. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. 15. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro e voltei. Entrei pela porta do vale e assim voltei. 16. E não souberam os magistrados onde eu fui e nem o que fazia, porque ainda, até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. 17. Então lhes disse: Bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em obróbrio. 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. 19. E ouvindo Sabalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o
o árabe zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? 20 e último. Então disse-lhes e respondi: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seu servo, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Parte, Senhor. Boa tarde a todos. Tá saindo o áudio aí? Neemias 3. Dos que trabalharam na edificação dos muros. E levantando-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. E até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacu, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Sena, a qual amadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias e filho de Cós. E ao seu lado reparou Messulão, filho de Berequias e filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadoqueu, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. E a porta velha repararam-na Jeoiada, filho de Passeia, e Messulão, filho de Besodeias. Estes amadeiraram e levantaram as suas portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias e Gibeonita, e Gedom, Meronotita, homens de Gibeão, e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ouvires, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Harumaf, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratus, filho de Rassabineias, e a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Rassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral dos outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram as portas com suas fechaduras e aos seus ferrolhos, como também 1000 covados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou-a Malaquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e levantou as portas de suas
fechadura e seus ferrolhos. E a porta para a fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rose, maioral do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro de viveiro de Sela, e ao pé do jardim do rei, mas também aos degraus que desceram da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, e até aos viveiros artificial, e até a casa dos varões. 17. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Beni. Ao seu lado reparou Rassabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. 18. Depois eles repararam seus irmãos, Bavai, filho de Henadade, maioral de outra meia parte de Keila. 19. E ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, maioral de Mispa, outra porção defronte da subida para a casa das armas, à esquina. 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, e o seu sacerdote. 21. Depois ele reparou Meremote, filho de Urias e filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. 22. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. 23. Depois repararam Benjamim e Hassub defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, e filho de Ananias, junto à sua casa. 24. Depois dele reparou Binuí, filho de Henadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até ao canto. 25. Palau, filho de Uzai, reparou de frente à sua esquina e a torre que sai da casa real superior, que até junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paros. 26. Ora, os netines habitavam em Ofel, até de frente à porta das águas para o oriente, e até a torre alta. 27. Depois repararam os tecoitas, outra porção de frente da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. 28. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente à sua casa. 29. Depois deles reparou Zadoqueu, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. 30. Depois ele reparou Hananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf. E o sexto, outra porção, depois dele reparou Mussalão, filho de Berequias, defronte de sua câmara. 31. Depois dele reparou Melquias, filho de um Orives, até a casa dos seus netines e mercadores, defronte à porta da Mificade, e até a câmara do canto. 32 e último. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores.
Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pai do Senhor, boa tarde. Vou estar lendo capítulo número 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalete que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muitos e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhes a isso? Sacrificarão a cavalo num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E está com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifique vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve o nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia-se o opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritarão defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinavam a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalete e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescer a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os inimigos: nada saberão disso, nem varão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornávamos a nós, pelo que pus bordas nos lugares abaixo, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantai-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho de leis, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia a sua espada rígida aos lombos e edificavam, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhavam na obra, e metade deles tinha a lança desde a sumida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço: fique em Jerusalém, para que de noite nos serviam de guarda e de dia na obra. 23, último. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Agradeço a oportunidade. Irmã Leia. A paz do Senhor a todos. Vamos ler Neemias 5, o clamor dos pobres. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. 3. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. 4. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até que o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. 5. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder da nossa mão, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Neemias repreende os ricos. 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras muito me indignei, e considerei comigo, mesmo no meu coração, depois adverti os nobres e os magistrados, e disse-lhe, usura tomai cada um de seu irmão, e invoquei contra ele uma grande multidão. 8. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nos nossos irmãos que foram vendidos como escravos, de acordo com as nossas posses. E vos outra vez vendereis os vossos irmãos a nós. Então se calaram e não souberam o que responder. 9. Disse mais, não é bom o que fazei, porventura não andereis ao temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? 10. Também eu, meus irmãos, meus servos, a juros-lhe temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este gado. 11. Restitui-lhe hoje, vós peço, as suas terras, as vossas vinhas, os seus olivas e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigis deles. 12. Então disseram, restituímos e nada procuraremos deles. Faremos assim, como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. 13. Também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacudo Deus
o homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e fique sem nada. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. 14. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Ataxerxes. 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito, por ser governador. 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, e até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. 16. Como também na obra deste muro, fiz a minha parte, e terra nenhuma compramos. Também todos os meus servos se ajuntaram ali para trabalhar. 17. Além disso, dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e também os que vinham a nós dentre as nações, que estão ao redor de nós, comiam na minha mesa. 18. E o que se preparavam para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi meus direitos como governador, porquanto a servidão deste povo era grande. 19. Lembra-te de mim para bem. O meu Deus e de tudo quanto fiz a este povo. Amém? Grande Deus. Wilson. Wilson. Os inimigos conspiram para Caiu, vai voltar. Caiu, vai voltar. Quiser que eu leia rapidinho esse. Vamos ler mais uma rodada que tem pouca gente. Eu vou ler esse aqui e depois, quando ela voltar, ela vai o próximo. Tá bem? Neemias 6. Os inimigos conspiraram para surpreender e intimar Neemias. Então tem que abaixar aí. 1. Sucedeu mais que ouvindo Sambalete, Tobias e Gené, Orábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já havia brechas alguma, ainda que este tempo não tinha posto a porta e as portas. 2. Sambalete e Gesem enviaram e dizer: Vem engregando nós juntamente nas aldeias e no vale de Ono. Porém, intentavam fazer o mal. 3. Envia-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo alguma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei essa obra, enquanto deixares que fosse convosco. 4. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira que respondi. 5. Então Sambalete, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta da sua mão. 6. E na qual estava escrito: Entre os agentes ouviu Gesem dizer que tu és os judeus
intentai, revoltai-vos, pelo quais edificais o muro, e tu farás rei dele, segundo estas palavras. 7. E que puseste profetas para pregarem de ti a Jerusalém, dizendo: Este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. 8. Porém, eu enviarei e dizei-lhe: de tudo que fizeste, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo do teu coração o inventais. 9. Porque todos eles nos procuravam e atemorizavam, dizendo: as suas mãos lograrão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. 10. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meatabel, que estava encerrado, e disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio tempo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugirá, e quem há como que entre o tempo viva? De maneira nenhuma entrarei. 12. E conheci que eis que não era Deus quem enviara, mas essas profecias falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalete o subornaram. 13. Para isso o subornaram, para atemorizar, e para que eu assim fizeste, pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamarem, assim que me vituperarem. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalete, conforme as suas obras, e também da profecia de Noabias e dos mais profetas que procuravam atemorizar. 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul e 52 dias. 16. E sucedeu que, ouvindo todos nós, os inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera toda essa obra. 17. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. 18. Porém muitos em Judá lhe ajuntaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã. Tomaram filho de Mesulão, filho de Berequias. 19. Também suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Nós vamos continuar mais uma rodada, aí na mesma sequência. Aí depois a Wilson lê 2. Que ela está tentando, não está conseguindo. Tá bem? Neemias 7. Neemias estabelece guarda e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros e os cantores e os levitas. 2. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. 3. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E, enquanto assistirem ali, fechem as portas e vos trancai-as, e ponham-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante da sua casa. 4. E era cidade larga de espaço e grande, porém
pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele. 6. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, os transportados que transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. 7. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. 8. Foram os filhos de Paros, 2072. Os filhos de Cefatias, 372. 10. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Pati Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818. Os filhos de Elã, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacaí, 770. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azigate, 2322. Os filhos de Adonicam, 667. Os filhos de Bagvai, 2077. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Rafire, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Azamavete, 42. Os filhos de Queriate Jearim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os filhos de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elam, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Sená, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Rodiva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Lassum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratatita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Taboate,
os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagabá, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reais, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazã, os filhos de Uza, os filhos de Passeia, os filhos de Bezaí, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusense, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Haru, os filhos de Baquete, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesiais, os filhos de Ratifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gideel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete, Razabaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arrassá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Decota, 642. E dos sacerdotes, o filho de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Geadita, e se chamou no nome delas. 64. Estes buscaram seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. 65. E o Tissarta lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse um sacerdote com Irum e Tumim. 66. Toda essa congregação junta foi de 42.360. 67. Afora o seu servo e as suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras. 68. E os seus cavalos, 736, e os seus mulos, 245. 69. Camelo, 435, jumentos, 6.720. 70. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tissata deu para o tesouro, em ouro, 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. 71. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.200 arratéis. 72. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 dáricos, e em prata, 2.000 arratéis, e 67 vestes sacerdotais. 73 e último. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores em algum dos povos, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Amém. Vamos seguir a ordem de Pode. novo, aí tu lê os dois últimos. Wilson. Agora seria a Daiane, Ah, depois o é para Albert. me ler, então? Isso, é a Daiane. Tá bom.
Capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Primeiro, chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. 3. E leu nela diante da praça que, estando diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele. A sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, Eurias, e Ilquias e Maceias. E a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Rassum, e Rassubadana, Zacarias e Messulão. 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, o povo se pôs em pé. 6. E Esdras levou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando suas mãos e inclinando-se, e adorarão ao Senhor com os rostos em terra. 7. E Jesua, e Bene, e Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. 8. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. 10. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. 12. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e enviar porções, e a fazer grande festa, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. 13. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atenderem nas palavras da lei. 14. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenará pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. 15. Assim o publicaram e fizeram passar
pregão por todas as suas cidades. Em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiro, e ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas, para fazer cabana, como está escrito. 16. Saiu, pois, o povo de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um em seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. 17. E toda a congregação dos que voltaram ao cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. 18. E de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Amém. Albert. Liga o áudio. Não, vocês estão lá pra fora. Agora a gente tá dentro. Desliga o ventilador de lá da sala. Albert. Dormiu? Paz do Senhor. 9. E arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se juntaram aos filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmel e Zebanias, Bani, Serebias, Bani e Kenani se puseram em todos no alto dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabeneas, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, Deus de eternidade em eternidade. Ora, beniga o nome da tua glória, que está levantando sobre toda a bênção e louvor. Tu só és o Senhor, tu fizeste os céus, dos céus todos os exércitos. A terra, tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, a tu os guarda em vida, a todos e os exércitos dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ura dos Caldeus, e lhe puseste por nome de Abraão, e achaste o seu coração fiel perante
ti e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos fariseus, e dos jebuseus, e dos girazeus, para que aderes a sua semente e confirmaste a tua palavra, porquanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios em Faraó e a todos os servos, e soubeste que sobemente os trarão, e assim te adquiriste o nome como hoje se vê. E o mar vendeste perante deles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançastes os teus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde havia de ir. E sobre um monte de sinais desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E os teus santos sábados lhes fizeste conhecer os preceitos e os estatutos, e leis mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E o pão do céu lhes deste na sua fome, e a água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrasse para possuírem a terra pela qual alcançaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém, ele no nosso país se houveram soberbiamente, e endureceram a sua serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, a não se lembrar das tuas maravilhas que lhe fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu és o Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar e grande em beneficência. Tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca foi pelo caminho, nem a coluna de fogo, nem a coluna de noite, para iluminar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para o ensinar, e o teu mana não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, sem falta nenhuma. Tiveram as suas vestes, não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também deste reino e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Ojeu,
rei de Bazar, e multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os a terras de que tinha dito aos seus pais que entrariam nela para os possuir. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abasteceste perante eles os moradores da terra. Os cananeus e os ilhos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terras gordas, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinha e olivais e árvores de mantimento em abundância. E comeram-se, fartaram e engordaram, e vieram em de delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, e te lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que prostravam contra eles, para que voltasse para ti. Assim fizeram grandes abominações. Pelo que entregaste na mão dos seus angustiadores, e os angustiadores, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu ouvistes, segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertarão da mão de seus angustiadores. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos inimigos, para que dominassem sobre elas, e convertendo-se eles, clamando a ti, tu ouviste desde os céus, e, segundo a tua misericórdia, o livraste muitas vezes, e protestaste contra eles, para que voltasse para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos a teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais os homens que os cumprirem viverá. Retiraram os seus ombros e endureceram as suas cerviz, e não ouviram. Porém entendeste a tua benignidade de sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregasse na mão dos povos das terras. Mas pela grande misericórdia de não os destruísse nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericórdia. Agora, pois, o Deus, nosso Deus, grande, poderoso e terrível, que guarda os concertos e as beneficências, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós e os nossos reis, e a nossos príncipes, e os nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu és fielmente te houveste, e nos impiamente nos ouvimos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardam a tua lei, não deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante de lhes te servires, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para
comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nelas. E multiplica os seus produtos para o reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade domina os nossos corpos, e sobre o nosso gado estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto, os escrevemos e selaram nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém. Aleluia. Vamos ler o Neemias 10, os nomes dos que fizeram a aliança. Os que selaram foram Neemias, o Otizada, filho de Acalias, Ezequias. 2. Seraías, Azarias, Jeremias. 3. Patsur, Amarias, Malquias. 4. Astu, Sebanias, Maluque. 5. Arim, Meremote, Obadias. 6. Daniel, Gineton, Baruque. 7. Mesulão, Abias e Miami. 8. Maacéias, Bilgaí, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binuí, dos filhos de Emadade, Cadmiel. 10. E seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías e Armá. 11. Mica, Reobe e Assabias. 12. Zacur, Serebias, Sebanias. 13. Odias, Bani e Meninu. 14. Os chefes do povo, Coros, Paate, Moabe, Elão, Zatur e Badni. 15. Bani, Asgad, Bebai. 16. Adonias, Bigvai, Adim. 17. Ate, Azequias e Azul. 18. Odias, Azum e Bezai. 19. Arife, Anatote e Nebai. 20. Magpias, Mesulão e Ezi. 21. Mesisabel, Zadok, Jaduá. 22. Pelatias, Amã e Amaías. 23. Oséias, Hananias e Azube. 24. Aloés, Pilear, Zobeque. 25. Reum, Azabinar, Maazéias. 26. E Aías, Amã e Anã. 27. Maluque, Arim e Baaná. 28. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos que tinham separados dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham conhecimento e entendimento. 29. Firmemente aderiram os seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e conviveram num anatema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, também de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. 30. E que não daríamos os nossos filhos aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. 31. E que trazemos os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixaram descansar a terra,
e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. 32. Também sobre nós pusemos preceitos importandos a cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. 33. Para os pães da proporção, para a contínua oferta de manjares e para o contínuo holocausto dos sábados, das lutas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. 34. Também lançamos sorte entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus. Segundo as casas de nossos pais, há tempo determinado, do ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. 35. E também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor. 36. E os primogênitos da nossos filhos e os nossos gado, como também escrito da lei, também que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. 37. E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alcançadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite traríamos para os sacerdotes, nos depósitos da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra, ao levita, que eles tomariam os dízimos que todas as cidades da nossa lavoura. 38. Também que o sacerdote, filho de Arão, estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. 39. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas alcançadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Desta maneira, não desçam para irmos à casa do nosso Deus. Amém. Amém. Já hora de finalizando. Amém. Já hora de Hora de finalizando. Pai, em nome de Jesus, quero aqui te agradecer e te louvar, Senhor. Muito obrigada pela essa tarde de aprendizado, Pai. Obrigada pela tua palavra, por nos ensinar cada dia mais, ouvir a tua palavra, ler a tua palavra, Pai. Muito obrigada. Abençoa cada um que participou e quem não puder, que tu venha abençoar também. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e engrandeço. Amém? Amém. A paz do Amém. 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 É o próximo sábado. Amém. Pega aqui o celular.